Uma boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma noite de estudos e de tratamento espiritual da Casa de Isaac Lima. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, esteja em nosso ambiente. Vamos assim então nos preparando para a prece inicial, nos harmonizando com a leitura da página de preparação que será feita para nossa irmã Rosângela. Obrigado. Nossa casa, a mente, é a casa onde cada um de nós reside, segundo as nossas próprias concepções. A imaginação é o arquiteto de nosso verdadeiro domicílio. Se julgarmos que o ouro é o material adequado à nossa construção, cedo sofreremos a ventania destruidora ou enregelante da ambição e da inveja, do remorso e do tédio, que costuma envolver a fortuna em seu castelo de imprevidência. Se suponhamos que o poder humano pode ser o agasalho do nosso espírito, somos apressadamente defrontados pela desilusão que habitualmente coroa a fronte das criaturas enganadas pelos desvarios da alteridade. Se encontrarmos alegria na crítica e na perversidade, naturalmente nós demoramos no cárcere escuro da maledicência ou do crime. Moramos em espírito, onde projetamos nosso pensamento. Respiramos o bem ou o mal, de acordo com as nossas preferências na vida. Na Terra, muitas das vezes, temos a máscara física emoldurada em honrarias e esplendores, conservando-nos intimamente em deploráveis cubículos de padecimentos e trevas. Só o trabalho incessante no bem pode oferecer-nos a milagrosa química do amor para a sublimação de nosso lar interno. Por isso mesmo, disse Jesus, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Idealizamos mais luz para o nosso caminho. E idealizemos mais luz para o nosso caminho. Abracemos o serviço infatigável aos nossos semelhantes. E a nossa experiência de alicerces na terra culminará feliz e vitoriosa nos esplendores do céu. Emmanuel, do livro Coragem, Francisco Cândido Xavier, por Espírito de Versos. Meus irmãos, que possamos então, neste momento, unir os nossos pensamentos em oração. Desde já agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade desta noite de podermos estar mais uma vez reunidos em nome do Cristo, trabalhando na sua seara. Pedimos, Senhor, que ampare e proteja a cada um de nós, encarnados e também os nossos irmãos desencarnados que nos acompanham e que vêm aprender conosco. Pedimos, Senhor, ampare a proteção para os companheiros que farão um passe à distância,
que cada um possa dar o melhor para que cada irmão receba o alívio necessário para suas dores. Pedimos, Senhor, o amparo e a proteção para a nossa família, para os nossos vizinhos, para os companheiros que se encontram nas ruas, nos hospitais, nos asilos, nas prisões, para os companheiros que estão voltando à pátria espiritual, que cada um possa ser atendido na medida do seu merecimento, em paz e em harmonia. Pedimos, Senhor, o amparo e a proteção para a nossa irmã que fará o estudo desta noite, que ela possa ser intuída pelos seus mentores e que possamos nós estarmos preparados para receber a lição desta noite. Estamos confiantes, Senhor, na sua misericórdia e te pedimos assim a permissão para iniciar a nossa reunião. Graças a Deus e graças a Jesus, que assim seja. Então, meus irmãos, o tema do estudo desta noite é o poder do pensamento, referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, itens 9 e 10, da nossa irmã Mônica França. Obrigado. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco e que possamos, nesta noite, estudarmos mais um pouco dessa doutrina que tanto nos ajuda. Hoje nós falaremos sobre o poder do pensamento e a referência é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis. Os itens são os 9 e 10. Eu vou falar, um trecho de uma música de um grande compositor chamado Lupicínio Rodrigues. E essa música, ele fala assim: o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Então vamos pensar, meus amigos, meus irmãos. Vamos refletir. Vocês já tentaram dominar seus pensamentos? Praticamente uma missão que a gente faz todos os dias, a todos os minutos, e bem trabalhosa. Tentemos observar nossas mentes por alguns minutos. O cérebro trabalhando em conjunto com a nossa mente, espírito, perispírito, corpo físico material, formando os pensamentos que se propagam, pelo fluido cósmico universal. Esse fluido em que todos estamos imersos, encarnados e desencarnados. Então, temos uma visão, um exemplo, como se fosse esse fluido, como se fosse a atmosfera, o ar que respiramos, e o som quando se propaga. Joana de Ângeles e Emmanuel, eles conceituam o pensamento, E Joana de Ângeles fala uma frase bem sucinta: o homem pode ser considerado o pensamento que exterioriza, fomenta e nutre. Emmanuel também coloca: o pensamento na criatura é sua forma mais exata de expressão, bem conjugado com os seus sentimentos, com a sua lógica de vida, com o seu caráter e moral. E para que possamos compreender um pouquinho sobre como se propaga o pensamento, no livro Sinal Verde de André Luiz, ele coloca: não desconhecemos que todos respiramos num oceano de ondas mentais.
como um impositivo de ajustá-las em benefício próprio. Vasto mar de vibrações permutadas. Emitimos forças e recebemos-las. O pensamento vige na base desse inevitável sistema de trocas. Então, meus irmãos, estamos todos, como ele coloca, que André Luiz coloca, dentro de um grande oceano. E as ondas são as nossas vibrações, os nossos pensamentos. E trocamos isso. Recebemos vibrações, recebemos pensamentos, temos os nossos próprios pensamentos e, de alguma forma, nós compilamos esses pensamentos em nós, como espíritos, e devolvemos isso, irradiando de pela nossa psicosfera, a nossa aura. Então, tomemos o cuidado sempre com o que estamos recebendo, com o que estamos transformando, transmutando e entregando a outras pessoas. O pensamento parece às vezes ocorrer como uma fala dentro do cérebro, porém ele é uma emanação ou expressão do espírito, o qual, utilizando-se da sutil energia do perispírito, faz surgir. Nós, toda essa expressão que temos de comunicação com os outros espíritos encarnados ou desencarnados, surge de nós como emanação de nosso próprio espírito. Agora imaginemos todas as imagens e informações que recebemos no nosso dia a dia. Essas imagens refletindo em nós como um espelho e sendo devolvido a partir do nosso envoltório perispirítico. Então, nós devemos tomar um cuidado bem mais responsável com aquilo que estamos lendo, observando, escutando, para que a gente possa captar essas energias e de alguma forma saber trabalhar e colocar, de volta no nosso mundo perispirítico, nosso envoltório perispirítico, para que não nos desajustemos nós mesmos como indivíduo e também não desajustemos a quem está ao nosso redor. Nós fazemos parte de uma família, fazemos parte de uma sociedade, trabalhamos em várias frentes e com vários outros irmãos, encarnados e desencarnados. Agora pensemos, todos nós transmutando essas energias. Sejamos nós esses irmãos que têm essa boa energia, que possa trabalhar isso da melhor forma possível para que não venha afetar a outros irmãos de forma errônea, que machuque, que desagrade a outros irmãos. E que não nos faça mal também. Na Revista Espírita, de maio de 1867, Allan Kardec conclui falando assim: pode-se concluir assim que em torno de uma pessoa, de uma família, de uma cidade, de uma nação, olha o nosso Brasil, do planeta, nossa outra casa,
existe uma atmosfera espiritual fluídica que varia vibratoriamente segundo a natureza moral dos espíritos envolvidos. Quanta responsabilidade, meus irmãos, cada um de nós temos, pois fazemos parte de uma família, de uma cidade, de uma nação, de um planeta. Nossa casa mental tem que ser higienizada praticamente todos os dias. Um exemplo é que nós limpamos a nossa casa física, nossa moradia, todos os dias. Varremos, tiramos o pó, deixamos asseada a nossa casa, para que não tenhamos que conviver com impurezas. E o que fazemos nós com os nossos pensamentos, a nossa casa mental? Será que nós conseguimos limpar, assear todos os dias, da mesma forma que asseamos a nossa casa física? E como fazer isso? Podemos meditar, podemos orar, podemos vigiar nossos pensamentos, calando às vezes muitos que chegam até nós, pensamentos que não nos levam ao caminho do Cristo, ao caminho evolutivo que tanto almejamos. Trabalhemos então, meus irmãos, construindo essas formas de pensamentos, no sentido de não nos escravizarmos. Termos esses pensamentos na esfera de nossa alma, de forma a liberar nos nossos passos no caminho evolutivo. É muito trabalhoso, sabemos, que, como eu falei, a gente tem que, minuto a minuto, policiar e não deixar chegar pensamentos que atinjam nossa saúde e que tragam enfermidades. Em Mecanismo da Mediunidade, André Luiz fala em um trecho: isso acontece porque a maneira do homem que constrói estradas para a sua própria expansão ou que talha algemas para si mesmo. Nossa mente trabalhando a nosso favor ou não. A mente de cada um, pelas correntes de matéria mental que exterioriza, eleva-se a gradativa libertação no rumo dos planos superiores, ou estaciona nos planos inferiores, como quem traça vasto labirinto aos próprios pés. Olha a nossa responsabilidade. Fui buscar em outro livro, Pensamento e Vontade, de Ernest Bozano, para que a gente tenha uma noção de todas essas formas de pensamento que a gente tenta conter e trabalhar e transmutar. O que acontece com cada um de nós no dia a dia. Ele fala assim: a usura, a ambição, a avidez, ganância, produzem formas retorcidas, como que dispostas a apreender o cobiçado objeto. Então as pessoas se ligando materialmente e pensamentos, em objetos. O pensamento preocupado com a resolução de um problema produz filamentos espirais. Tudo isso, fluido cósmico universal. Os sentimentos de ódio ou de afeição, olha que interessante, de amor e ódio, originam formas semelhantes aos projéteis. Então, é interessante que nos quadrinhos as onomatopeias são o amor é aquela flecha, o ódio aquele raio. A cólera, por exemplo,
assemelha-se ao zigue-zague do raio. Então a gente vê muito, como falo, né, nos quadrinhos, os cobras e lagartos aparecendo. O medo provoca, isso é que eu achei muito interessante, provoca jatos de substância pardacenta, quais salpicos de lama. E que interessante, os pensamentos bons vibram como luzes. Vibrações elevadas causam conforto e sensação de bem-estar às pessoas sob sua influência. Então, quando nós estamos bem, nossos pensamentos centrados e evocando o bem, nós somos pessoas com boa influência. Sejamos nós assim, meus irmãos. E influenciamos assim, através dessa atmosfera fluídica em torno de nós, o ambiente em que vivemos, modificando, às vezes, muitos ambientes que precisam de nossa ajuda. E como podemos nós expandir esse nosso pensamento, dar uma impulsão? O Evangelho fala sobre isso. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento. Interessante, né? Nossa vontade. Como o ar o é do som. Com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Do som ele fica preso aqui na atmosfera, mas o nosso pensamento, a nossa vontade não tem limite, é infinita e segue. Os espíritos são ditos sempre: a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tem o coração. As orações são as nossas atitudes. Então, estejamos sempre em prece, orando e vigiando a cada minuto de nossas vidas, pensando sempre em coisas elevadas, em coisas que nos tornem mais sutis a nosso envoltório psíquico. Aí entra no Evangelho, ele coloca, Allan Kardec, os Espíritos colocam para nós: está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. A prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo, porquanto é como se muitos clamassem juntos e uníssonos. Aí falando também que juntos nós podemos muito mais. Então, meus irmãos, pensando nisso, a gente tem a noção do poder que nós temos em nós. Porque a gente, primeiro, é como se fôssemos um arquiteto. Nós imaginamos, criamos em nossos pensamentos, em nossos espíritos, e depois tentamos transformar isso no mundo. Saibamos ser esses agentes transformadores para o bem. Cuidemos sempre, como estou falando, da nossa casa, da nossa psicosfera, através da prece, da meditação, porque muitos irmãos estão falhando nesse sentido, estão se deixando envolver por situações outras de medo, de ansiedade, de depressão. E é perigoso, porque, como nós já vimos, toda essa matéria mental provoca
esse desalinho em nosso psiquismo. Desalinhado o nosso psiquismo, nós praticamente vamos adoecer. Então, muitas de nossas doenças atuais são psicossomáticas, né? Que se fala. Os médicos sabem que fisicamente estamos bem, mas mentalmente necessitamos de apoio. Não só então nós como indivíduos, mas às vezes uma família, às vezes uma cidade, uma comunidade toda precisa de ajuda, uma nação como o Brasil. Nós estamos vendo isso. Quanto nós precisamos estar em oração, em meditação, em bons pensamentos para que possamos parar de uma forma, estacionar essas vibrações e formas, pensamentos que muitos lançam irresponsavelmente na atmosfera fluídica. Na mesma revista espírita, Allan Kardec coloca, né, falando sobre um mundo que está chegando, um mundo mais fraterno. Melhorando-se, a humanidade verá depurar-se a atmosfera fluídica em cujo meio vive, porque não lhe enviará senão bons fluidos, e estes oporão uma barreira à invasão dos maus. Se um dia a Terra chegar a não ser povoada senão por homens que entre si praticam as leis divinas do amor e da caridade, as leis de amor e caridade, ninguém duvida que não se encontrem em condições de higiene física e moral completamente outras que as hoje existentes. Então, nosso compromisso também nessa fase de transição terrestre que estamos passando, tenhamos sempre o cuidado de estarmos vibrando da melhor forma possível para que a Terra também se transforme nesse planeta de regeneração que tanto almejamos. E, meus irmãos, nós não temos desculpas. Os nossos amigos espirituais, espíritos vêm e colocam para nós em nossa literatura, dando o apoio necessário para cada um de nós, tanto individualmente como coletivamente, falando. Aí chega Joana de Ângeles, falando no livro Vida Feliz. O pensamento é força, por isso atua de acordo com a direção, a intensidade e o significado próprios. Pensa no amor e te sentirás afável. Cultiva a ideia do progresso e terás estímulos para porfiar, logrando êxito nos empreendimentos. Sustenta a ideia do bem e descobrirás quão ditoso és como fruto do anelo vitalizado. Tudo pode ser alterado sobre a ação do pensamento. E ela continua: pensamento e vida, pois são termos da equação existenciais do ser humano. Pensando na necessidade de ascensão, os heróis, os cientistas, eles estão trabalhando bastante. Os mártires, os educadores, também estamos trabalhando bem. E os santos edificaram um mundo melhor, que ainda não alcançou seu ápice, porque tu e outros ainda não vos convencestes de pensar bem. Olha só o que ela coloca para nós. Agindo melhor, para conquistardes a vitória sobre as paixões, a dor e a infelicidade. Então, muitos espíritos colocam vários lembretes para nós. Um fala assim, irriga o teu organismo com pensamentos saudáveis. A paz de fora inicia-se no cerne de cada ser. Você transborda a luz quando espalha a felicidade. Pensemos nisso, meus irmãos, e trabalhemos isso. E saibamos que temos uma força
e um poder grandioso conosco, que somos nós esse poder e força. E para terminar, vou citar nosso irmão Chico Xavier. Ele coloca: tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas e expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave dos teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na tua jornada e vivência. André Luiz. Meus irmãos, que tenhamos esse cuidado sempre com os nossos pensamentos, com essa força que temos em nós. Trabalhemos para que alcancemos o melhor para nossa casa mental, nosso corpo, nossa casa também terrena, planetária, e para o nosso espírito, certamente. Fiquemos em paz nesta noite, com os cuidados dos bons espíritos, sempre nos protegendo. Muita paz a todos, meus irmãos. Muito obrigado por estar aqui conosco. Fiquem com Deus. Vamos assim fazer a nossa oração de agradecimentos. Agradecendo acima de tudo a Deus, o nosso Pai maior, o nosso Criador. Agradecendo a Jesus, o nosso irmão, o nosso guia. Agradecendo também aos bons espíritos pelo amparo recebido. Agradecendo também aos irmãos que participaram deste estudo, pois que cada um deu um pouquinho do seu tempo para que este estudo fosse realizado. Temos ainda a segunda parte, por isso pedimos que continue, que Deus continue a nos amparar, que Jesus continue a nos amparar, para que cada irmão que fará este trabalho do passe à distância possa estar envolvido em boas vibrações, com um pensamento positivo, com um pensamento no bem, e também lembramos aos irmãos necessitados que receberão o passe à distância, que possam estar concentrados, com os pensamentos elevados, pensando sempre na casa de Isaac Lima. Estamos assim confiantes de que tudo se realizará conforme a vontade de Deus. Por isso, te agradecemos, Senhor, e te pedimos que continue conosco. Que assim seja. Lembramos aos companheiros que farão o trabalho do passe, e também os irmãos que vão receber o passe, continuem em vibrações, ouvindo a música até o final. Que possamos assim encerrar a nossa reunião em paz e harmonia. Que assim seja.